Olá pessoal, sou a professora Vivi, professora de língua portuguesa aqui do curso ETEC Fácil e vou ajudar vocês com algumas dicas para resolver as questões das provas do vestibulinho em língua portuguesa, especificamente gramática. Então vamos lá, ó. Temos uma questão aqui da ETEC de 2018, tá? Provas do Centro Paula Souza. Ele deu para nós, porque a ETEC vocês sabem que sempre vai ter um texto, uma análise, uma junção aí de questões. Então ele deu para nós aqui uma letra de uma música e vai pedir algumas análises gramaticais aí, vou dar umas dicas para vocês resolverem, mas sempre tem que ler o texto. Então vamos lá. Leia a música de Marcelo Genesi e responda a questão. Dar-te-ei. Não te darei papéis, não te darei esses rasgam, esses borram. Não te darei discos, não, eles repetem, eles arranham. Não te darei casacos, não te darei nem essas coisas que te resguardam e que se vão. Dar-te-ei, finalmente, os beijos meus. Deixarei que seus lábios sejam meus, sejam teus. Esses embalam, esses secam, mas esses ficam. Não te darei bombons, não te darei. Eles acabam, eles derretem. Não te darei festas, não te darei. Eles terminam, elas choram e elas se vão. Então a gente tem aqui um trechinho de uma música que trabalha aqui com uma expressão diferente, que até o título da música, que é o dar-te-ei. O que é esse dar-te-ei? É o verbo dar, no futuro, darei a você, que o te quer dizer você, com quem eu estou conversando, o interlocutor. Aí vamos ver o que a questão pede. Há nessa música, a gente sempre tem que ler aqui o enunciado com bastante atenção. Há nessa música uma construção gramatical chamada mesóclise. Olha que bacana a ETEC. Ela já te explica o negócio, ela só vai querer um exemplo. Mesóclise, vamos lembrar aí, meso, meio. Dar-te-ei, de pouco uso na linguagem escrita e quase extinto no uso da falada, porque é uma coisa muito formal, tá? Mas deve-se usar normalmente na formalidade, ele não extinguiu completamente, não é uma coisa antiga, tá? Essa construção chamada de colocação pronominal, então onde a gente coloca os pronomes oblíquos, é uma das 3 posições possíveis de acordo com a gramática normativa. E aí, gente, isso daqui estava na questão, não sou eu que coloquei para vocês, não. Olha a explicação. Veio uma explicação dentro do exercício. Colocação pronominal, pronomes oblíquos átonos. O me, o te, o se, o a e lhe, que ficam em relação ao verbo, o nos, o vos, o se, o os, as e lhes. Esses são os pronomes que eles estão falando aqui, em relação ao verbo. E aí tem 3 posições e os nomes técnicos. Antes do pronome, depois do pronome, no meio do pronome. Quando eu tenho o pronome depois do verbo, ó, depois do verbo, eu vou chamar de ênclise. Quando ele está no meio do verbo e com a ideia de futuro, eu vou chamar, ó, entre o radical do verbo, porque o verbo é dar, aí eu uso o te, que é o pronome, e o ei no final, porque aqui o verbo é darei. Então ele coloca no meio e a gente só usa a mesóclise com ideia de futuro, algo que pode acontecer, tá? Ou acontecerá. E a próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Então, olha a questão aqui que bacana. Ela já te explicou que teve uma mesóclise, te deu uma explicação das 3 funções e agora sim a gente vai trabalhar o exercício. Baseando-se no que foi apresentado, assinale a alternativa que apresenta uma relação correta, vamos sempre grifar, porque tem hora que pede a certa, tem hora que pede a errada. De acordo com a gramática normativa, que gramática que é essa, Vivi? É a gramática de normas, linguagem culta, correta, entre colocação pronominal e o seu uso da frase. Então, a gente vai observar aqui, ele deu os nomes e deu frases para a gente relacionar. Próclise, pró, quer dizer pré, antes. Olha onde está o pronome, depois do verbo. Então, já elimino essa letra A. Porque ele quer que a gente relacione o nome com a frase. Ênclise. Eu tenho o verbo aqui e o pronome veio antes do verbo. Antes do verbo é próclise. Elimino essa alternativa também. C. Ênclise. Importava-se com sucesso.
Quando falou de colocação pronominal, gente, marcou o verbo, olhou os pronomes. É isso que vocês têm que fazer. Verbo tá aqui, pronome está depois do verbo. Aí eu olho lá na explicação. Ênclise é pronome depois do verbo. Correto. Só vamos terminar nossa leitura. Mesóclise. Cantalarei. Olha aqui. Tá no meio. Tá no meio. Só que a regra diz que tem que ficar o verbo inteiro e só o finalzinho dele. O verbo inteiro é cantar. O verbo na sua forma de não conjugação. Então, o correto é cantar, lá, ei. Tem um R, a gente tira, fica cantar, lá, ei. Então, aqui é uma mesóclise, mas está escrito errado. E alguém me procurou. Procurou, está aqui o verbo, o pronome veio antes do verbo. Ele não está pedindo se está certo ou errada a frase, ele está pedindo o seguinte: o nome dessa colocação e a frase estão combinando, o exemplo está combinando? Se sim, a gente tem aqui a letra C, ênclise, depois do verbo. Então a gente fechou aqui a questão e é um exercício diferente porque ele não te pediu certo e errado quanto regra gramatical, mas sim quanto explicação que ele te deu e exemplo. Ok? Então, essa foi mais uma dica aqui do ETEC Fácil. Temos aqui as redes sociais para vocês nos acompanharem, aprenderem mais e conseguirem passar na prova do vestibulinho. Quem está falando com vocês é a professora Vivi, de Língua Portuguesa. Vejo vocês no nosso curso, nas nossas aulas. Até mais!